The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Então, muito boa tarde a todos. Eu sei que as pessoas que estão aqui não estão em êxtase com eliminações da Copa do Mundo. Então, agradeço a presença de vocês. Hoje nós temos aqui o Marcelo Haddad, que felizmente trabalha comigo, senão já estava com menos alguns fios de cabelo na cabeça. E Marcelo vai falar aqui sobre SQL Server e Oracle, semelhanças para o DBA. Isso não é para você migrar de um DBA de SQL Server para Oracle, é justamente para o contrário acontecer, porque ele quer mostrar que existe um lado melhor do que esse template é bonito, inclusive, Marcelo, você tem que me passar esse template que eu adorei ele, Muito tá? bonito. Ele quer mostrar que o SQL Server é melhor do que o Oracle, ponto. Isso também não tem muita discussão, né? Mas eu não vou ficar aqui falando muito. O Marcelo, apresente-se a si próprio e, pessoal, se tiver questões aqui, vocês já sabem, tem aqui o chatzinho aqui embaixo que podem mandar questões, perguntas e conforme a gente vai tendo aqui umas brechas, eu vou perguntando aqui para o Marcelo, ou então eu pergunto tudo no fim, se for o que ele quiser. Ok? Então, vamos lá e é com você, Marcelo. Muito bom. Obrigado aí, Murilão. Obrigado pelas mentiras aí. Nem tanto. Não sei se você teria menos fios de cabelo, não. Eu sei que eu com certeza eu vou perder, tô perdendo Mas podem uns ser fios de cabelo também. Posso até manter os fios, mas eles ficam Muito brancos bom. também, dá no meio. Não, isso Fala. também. Isso é fato. Isso é fato. Quem trampa com TI não tem discussão. Não tem discussão, não tem discussão isso. Muito bom, pessoal. Uma boa tarde a todos aí. Boa tarde para os dois lugares, né? Para os dois locais. A gente está transmitindo ao vivo tanto para Portugal quanto para o Brasil. É uma boa tarde para os dois. Daqui a pouco tem jogo do Brasil. Estamos felizes para caramba com isso. Mentira, eu não estou ligando para isso, eu não ligo para isso, mas enfim, tá todo mundo apreensivo com isso, todo mundo querendo ver o que vai acontecer. Mas a gente está aqui para estudar um pouquinho, né? Para falar um pouquinho sobre SQL Server e Oracle. Né? Eu sempre coloco o Oracle na frente, porque é o primeiro que eu quero eliminar. Muito bom. Murilo, qualquer coisa, você dá um toque para mim, se parar de ouvir, se parar qualquer coisa, você pode mandar mensagem no Slack ou no Skype, que eu estou com os dois abertos. Qualquer coisa. Tudo bem, tudo bem. Bom, vamos lá. Galera, como o Murilo falou, a ideia dessa... Eu já fiz essa apresentação algumas vezes, eu dei uma atualizadinha de leve nela. A ideia aqui não é falar qual que é melhor ou qual que é pior, a ideia não é falar assim, olha, se você é um DBA SQL Server, migra para Oracle, se você é um DBA Oracle, migra para SQL Server só, esquece a outra tecnologia que você já trabalha. Não, a ideia não é essa. A ideia aqui é mostrar basicamente que tem algumas semelhanças, algumas diferenças entre as duas principais tecnologias de mercado. Essas são, sim, as duas tecnologias que mais vendem, as que têm melhor mercado em termos de banco de dados relacional hoje em dia. Até outros, né? Enfim. São as melhores comerciais. Se você está começando carreira agora, é muito legal você conhecer pelo menos conhecer ou planejar a sua carreira para conhecer pelo menos parte delas, ou conhecer as duas mais ou menos, assim, né? A gente já vai entender direito o que vai acontecer aqui. Bom, meus contatos estão um pouco mais para frente, daqui a pouco eu passo para vocês. Meu nome é Marcelo, já palestro há algum tempo a respeito de SQL Server, tem algumas certificações aí de SQL Server e Oracle. Tá? E vocês vão perguntar por que o cara de SQL Server tem certificação de Oracle também. Minha certificação é de 11G, é uma OCP de 11G, e eu tirei certificação de Oracle para poder falar mal com propriedade. Brincadeira, tá? Eu vou dar umas alfinetadas nas duas tecnologias, mas é tudo brincadeira, tá? Eu trabalho atualmente como consultor na Pifian, que é uma empresa canadense, exclusivamente de SQL Server. A Pifian tem outros times que atuam com Oracle, mas são times completamente diferentes e segregados. Não existe, no caso da Pifian em específico, não existe uma posição de você trabalhar tanto com uma quanto outra tecnologia especificamente, tá? As duas tecnologias são bem segregadas, no caso da Pifian especificamente. Só que a Pifian é uma consultoria relativamente grande. Então, eles têm como bancar isso, digamos assim, né? Entre aspas, enormes. Outras empresas, em geral brasileiras e até americanas, não têm essa possibilidade. Então, normalmente, eles esperam que o DBA, tanto de SQL Server, conheça um pouco de Oracle, ou o DBA de Oracle conheça um pouco de SQL Server.
E a ideia aqui não é justamente não fazer você largar uma em detrimento da outra, tá? Não é isso. A gente já vai ver isso com calma. Também ajudo aqui o Vitor Fava no nosso user group, no nosso PES user group, o SQL Maniacs. Fiquem absolutamente à vontade para entrar em contato com a gente. Vocês vão encontrar, tem um site, o SQL Maniacs.com.br, vocês encontram nossos contatos todos lá. Também, se vocês precisarem, tá? Meu blog é o dbbits.com.br, coloco algumas coisas lá, tento colocar algumas coisas lá pelo menos uma vez por semana. E é basicamente isso. Vamos que vamos. Que tem jogo do Brasil hoje. Então aí meus contatos, tá? Se vocês precisarem. No final tem outro desse, tá? Bom, aqui o que a gente vai falar sobre nessa sessão, nesse webcast? Todo mundo almoçando, todo mundo tranquilo, com o fonezinho do lado, fone de um lado ouvindo o jogo, fone do lado ouvindo o webcast, tá tudo certo. Então, a gente vai ver por que a gente está comparando essas duas tecnologias, uma arquitetura básica de um sistema de banco de dados relacional, o que a gente usa para administrar cada um deles, e aí as mais legais, né? As sessões que eu particularmente gosto bastante, as partes que eu gosto particularmente muito, features ou o que a gente gostaria de ver, recursos que a gente gostaria de ver em uma e que não tem em outro, e vice-versa. Recursos que tem no Oracle que não tem no SQL Server, e recursos que tem no SQL Server e não tem no Oracle. Onde aprender as duas tecnologias, sim. A gente tem alguns lugares bem legais para aprender. O investimento que você vai ter que fazer se você toma a decisão de comprar uma tecnologia ou outra, você vai ter que fazer um tipo de investimento em cima disso, certo? A gente vai ver sobre isso e a revisão final, a revisão e conclusão final do que a gente tira de conclusão a respeito disso tudo, tá? Bom, primeira razão, né? Primeira razão, vou colocar aqui alguns gráficos. Você consegue ver claramente aqui que Oracle e SQL Server são líderes. Isso aqui é o quadrante mágico do Gartner, tá? O Gartner todo ano, Gartner é uma empresa norte-americana que faz pesquisa de mercado, via de regra. Todo santo ano, outubro, basicamente, eles soltam esse gráfico com os líderes, com os desafiadores, com as tecnologias visionárias, com os caras que rodam em um nicho específico. E então a gente tem aqui, em 2014, tá? Em outubro de 2014, a gente tem Oracle e SQL Server, Oracle e Microsoft como os principais vendors, como os principais fabricantes de bancos de dados relacionais, tá? São os mais, digamos assim, são os mais importantes, são os líderes de mercado. No caso de 2014, a gente tem Oracle tomando a liderança, tá? Não vamos esquecer que Oracle também conta com a MySQL aqui, tá? O Oracle Database e o Oracle MySQL. Microsoft conta simplesmente com o SQL Server aqui, nesse caso. Beleza. Aí, moving on, movendo para o próximo, 2015, a gente tem Microsoft tomando a liderança, no final, como líder de mercado. Só que você vê a Oracle lá do lado, né? Você vê o Oracle coladinho lá. Aí você tem outros mais perdidos aqui como líderes, certo? IBM, SAP, MongoDB, tarará, e por aí vai. Muito bom. 2016, a gente tem Microsoft ganhando a liderança de novo de Oracle, só que está bem pertinho mesmo. Aí a gente tem ainda em 2017, de novo, a Microsoft, vocês vão falar, nossa, foi comprado isso, não sei o que lá. Aí, haters are going to hate, né? Isso aí foi comprado, não sei o que lá, essa coisa aí tá pendendo muito pro SQL Server. Não, se você pegar de antes de 2014 para trás, você vê que a Oracle foi líder em todos os segmentos, basicamente. A Microsoft tomou a liderança, só que você vai sempre ver a tendência de Oracle e Microsoft serem os líderes de mercado. Então, a ótima ideia da gente ter um conhecimento básico, pelo menos em uma ou nas duas, é essa. Você está trabalhando com líder de mercado. Você não vai ficar desempregado tão cedo. Entendeu? A ideia é basicamente essa. A ideia inicial é basicamente essa, certo? E, assim, depois que isso acontece, a gente pode ter esse tipo de situação. Eu falei das alfinetadas, mas não tô brincadeira, tá, pessoal? Eu conheço as duas tecnologias, Oracle mais ou menos e SQL Server razoavelmente bem, só que eu gosto das duas, e eu gosto de fazer essas brincadeiras, tá? Qualquer tipo de DBA xiita vai me condenar falando, não, Oracle não gosta, Oracle é melhor, SQL Server é melhor e tal, que não sei o que lá e tal. Não, eu não sou extremista, eu não sou radical, tá? Só que eu gosto de brincar, eu gosto de ter senso de humor com essas coisas, tá? Muito bom.
Razão 3. Isso aqui, para quem está em Portugal não deve conhecer, mas isso aqui eu retirei de um portal de empregos muito comum aqui do Brasil, chama APInfo. Muitos conhecem isso, tá? Muitos já receberam e-mail do Fernando. Quando o teu currículo é visualizado por alguém, por alguém no APInfo, você recebe um e-mail do Fernando. O Fernando deve ser o administrador lá, o criador do APInfo, tá? Então, a gente tem algumas tendências aqui. Deixa eu aproximar aqui. A gente tem algumas tendências aqui, ó. Banco de dados, Oracle SQL DBA, Oracle SQL Pleno. O cara já colocou o nome das duas aqui no título da vaga. Banco de dados Oracle 10G, 11G, SQL nas versões tá. Então, você já tem duas versões e tipos de bancos de dados aqui. DBA SQL Server Senior, beleza. Dados, produtos Microsoft, Oracle, Red Hat. O cara quer bastante coisa, mas você consegue perceber que tem Microsoft e SQL Server juntos. Beleza? Você tem também aqui uma outra vaga. Profissional responsável por administrar bancos de dados Oracle e MS SQL. Tá? Aqui ele tem as versões bonitinhas. Tá pedindo, inclusive, certificação Oracle e MS SQL. Legal? Aí você tem outra vaga aqui de Oracle Senior. Beleza, bacana. Experiência, planejamento, instalação, configuração. Estamos assumindo que isso aqui tudo é Oracle. E aí você tem aqui, vivência como DBA SQL Server será um diferencial. Então, o cara provavelmente ele tem duas bases, no fim das contas. Não tem como. Ele tem duas tecnologias de mercado na empresa dele. Por quê isso acontece, Marcelo? Porque assim, você vai comprando o sistema, né? Você compra o Oracle, que é o principal. Aí você começa a desenvolver o sistema nele. Aí você precisa comprar um outro sistema, que precisa de outro banco de dados. Você vai comprar outro Oracle, aí às vezes por uma decisão estratégica ou até por dinheiro mesmo, o dono da empresa fala, não, coloca no SQL Server. Aí com o SQL Server você fica com dois sistemas de banco de dados na mesma empresa. Isso acontece muito, isso é bem comum. Às vezes até o software que você está comprando é proprietário e só funciona no SQL Server. Isso também acontece, tá? É bem comum. Quando eu comecei a trabalhar, estagiário, décadas atrás, nem lembro direito, a gente tinha quatro sistemas de banco de dados. Isso começou lá no Big Bang. A gente tinha SQL Server 7, SQL Server 2000, tinha DB2, só não tinha Oracle, tinha DB2, 7, e tinha Progress e tinha Sybase. A gente basicamente pegou tudo que era Progress, Sybase e jogou dentro do SQL Server e deixou o DB2 para coisas mais internas. Então, assim, isso é uma razão bem plausível, que justifica bastante você conhecer as duas linguagens, tá? As duas tecnologias. De novo, não estou falando aqui, fiz uma brincadeira no outro slide, aqui eu não estou falando que você tem que conhecer a fundo e ser ultra especialista nas duas tecnologias. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que aqui é bom você ser especialista em uma, na tua carreira você vai acabar se desenvolvendo mais em uma do que em outra. Natural, porque tem muito detalhe. Todas elas, ambas as tecnologias são absurdamente detalhadas, são absurdamente complexas. É um universo dentro de cada uma. Tá? Aqui a gente tem uma brincadeira que eu fiz colocando esse slide se capacite, porque o Oracle agora é autônomo. Brincadeiras à parte, tá? O Portilho, o Portilho, que é uma das referências no Brasil em termos de Oracle. Se você não quer fazer um treinamento oficial Oracle e quer fazer um treinamento de qualidade, você preza pela qualidade do treinamento, faça com ele, tá? Procura depois Nerd Informática, tá? Os sites estão aí embaixo. Depois eu cobro a comissão dele. Ele falou e ele mostra isso bem claramente. A gente ouve falar desse Oracle Autonomous Database desde o 10G. Desde o 11G a gente ouviu isso também. O 12C, o 18C, desculpa, é a mesma coisa. O 18C nada mais é do que o 12C com outro patch set. Mas, enfim, a gente ouve isso já há bastante tempo da Oracle, tá? E nesse caso do 18C, isso assustou um pouco os DBAs que são dedicados ao Oracle. O que eu quero dizer aqui é que você pode, sim, conhecer também SQL Server. Não tem problema nenhum. Você acabar se familiarizando um pouco com SQL Server. Você não precisa nem sair do Linux, se for o caso, porque o SQL Server também funciona em Linux. E funciona muito bem. Muito bom. E será que é realmente autônomo? Algumas tarefas mais usuais, digamos assim, são mais automáticas, sim. Ele seria um pouco mais inteligente nesse aspecto. Mas ele não é 100% autônomo, isso não existe. Um performance tuning
Não tem como ser 100% autônomo, não dá, é impossível. É muita, isso acho que todo DBA de SQL Server, de Oracle, de qualquer tecnologia vai concordar comigo que a capacidade do desenvolvedor de fazer uma query absurda assim, é fora do comum, né? Então a gente sempre vai ser necessário, sempre, necessariamente. E com a nuvem mais ainda, porque no caso da nuvem, qualquer uma das nuvens, Oracle, a nuvem Microsoft, Azure, nuvem AWS, qualquer uma das nuvens que você contrate um banco de dados como serviço, você paga pelo que você está usando. Você paga por capacidade de processamento. Se você consegue fazer um performance tuning, se você consegue diminuir o custo de uma query, você está ganhando literalmente dinheiro para o teu cliente. Então, assim, nós sempre vamos ser necessários. A nossa carreira vai mudar um pouco com a nuvem, pouca coisa. A nossa carreira vai mudar um pouco, vai tomar um outro rumo com a nuvem. Você não vai ficar mais se preocupando muito com infraestrutura. Mas mas autônomo 100%, um banco de dados? Duvido muito por enquanto. Tô para ver isso. Tô para ver isso direito ainda. Beleza? Muito bom. Vamos seguir. Isso aqui foi uma brincadeira, tá? Não é para esperar que a gente não tenha mais banco de dados, tá? Muito bom. Então aqui a gente tem entrando no Technic mesmo, a gente tem aqui uma arquitetura genérica de um banco de dados, tá? Isso é bem genérico e básico. Acho que todo mundo meio que conhece isso já. A gente tem basicamente um cliente, tá? Um usuário. Deus nos ajude, né? A gente tem um usuário aqui fazendo conexões. Criando o programa dele lá com select, com update, com error e tal. Aí ele faz uma requisição para o banco de dados. O banco de dados vai receber isso, só que não é necessariamente o banco de dados que vai reconhecer isso. Vamos expandir essa visão um pouco. Quem vai receber e tratar essa requisição é a instância. Instância nada mais é do que a alocação de recurso computacional. A instância é o executável, ou o serviço que vai estar rodando o programa, né? Que vai estar rodando dentro de um servidor. Espero que seja um servidor, que não seja um desk server. Vai ser um servidor que está rodando lá, um programa que vai fazer alocação de processos, alocação de schedulers, alocação de recurso computacional, ou seja, alocação de recurso de processador, alocação de recurso de memória, certo? E estes recursos por si vão fazer conexões, vão fazer, digamos assim, interface com os bancos de dados propriamente ditos. Os bancos de dados estão dentro de disco, certo? De storage, que pode estar dentro da própria máquina, na barriga da máquina, pode estar em outro lugar especificamente, pode estar no storage externo mesmo, enfim, na nuvem. Aí o céu é o limite hoje em dia, né? Só que a gente sempre, para qualquer banco de dados relacional, a gente tem processos já pré-estabelecidos, threads, no caso, né? Se você estiver usando o Windows, você tem um processão grande e dentro dele várias threads. No Linux eles estão mais soltos, mas você tem basicamente processos que estão alocando recurso computacional, memória, uma área bem grande de memória, e você tem alguns sistemas de controle, você tem alguns arquivos de controle, mecanismos de controle. Como assim, Marcelo? Toda vez que você altera alguma coisa no banco de dados, isso tem que ser gerenciado, certo? Isso tem que ser mapeado, isso tem que ser controlado, digamos assim. O banco de dados precisa ver se você tem acesso a isso, se você tem controle para fazer isso, se você pode fazer isso. O banco de dados pode precisar fazer uma operação muito grande e jogar algum tipo de informação em arquivos temporários também, certo? Pode ser que o espaço de memória que a gente tem não seja suficiente, então isso tem que ser novamente jogado em um espaço temporário de disco, certo? A gente tem que ter um mecanismo de controle de ACID, de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Isso está sendo feito normalmente no log, no arquivo de log. Todo banco de dados relacional tem um mecanismo de log, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre cada um deles, tá? Agora, sim, bem basicamente, e como sistemas de bancos de dados têm, como eles são antigos, digamos assim, eles vêm de uma época que recurso computacional era muito, muito, muito caro. Não tinha SSD na época, não tinha gigas e teras na época que isso foi criado. Então, o que foi construído como base? A gente tem uma área temporária, digamos assim, de memória, que é um baldezão de memória, onde todos os dados que vão ser usados, que são usados com uma certa frequência, são jogados. Eles são retirados do disco,
dos discos, né, do disco ou dos discos, são colocados em memória, são levados para a memória pela instância do banco de dados, e esses dados são depois lidos, conforme os processos necessitam deles. Lembra, isso é bem antigo, esse sistema é bem antigo, década de 70. Isso era jogado em memória porque memória tem uma vantagem em cima do disco físico. Velocidade, certo? Memória é muito mais rápida. O problema da memória, ela não persiste. Quando você desliga um servidor, quando o servidor cai, você não sabe o que aconteceu com o que estava na memória, certo? Não tem como garantir isso. Ela não persiste. Beleza? Muito bom. Então a gente tinha esse mecanismo antigamente. Isso aqui é o buffer cache, normalmente, né? É o buffer cache e tem outras estruturas de memória aí que estão alocadas para controlar todo tipo de operação que é feito dentro de um banco de dados, ok? Muito bom. Sistemas operacionais que são... Nossa, eu ia falar sistemas operativos. Sistemas operacionais que são suportados. Oracle funciona em qualquer um. Ele é escrito, desenvolvido e pré-compilado para funcionar em qualquer sistema operacional. SQL Server funciona no Windows e no Linux. Isso não é em breve. O SQL Server funciona no Linux e funciona muito bem. Tem alguns testes, no meu blog eu tenho alguns vídeos a respeito disso, tá? A gente fez também vários webcasts durante a... Procura depois no canal do Vitor Fava, tem alguns webcasts sobre como instalar. A instalação está bem simples, bem tranquila no Linux, do SQL Server no Linux, tá? Claro, não é um next finish na hora de instalar, mas a configuração e as best practices continuam iguais. Não é tão 100% simples assim, de simplesmente manter isso, tá? Tem alguns problemas, não problemas, tem alguns potenciais issues se você não tomar tanto cuidado. Beleza? Outra coisa, SQL Server no Linux tem 30% de desconto na edição Enterprise. Não sei na edição Standard, mas na edição Enterprise tem 30% de desconto. Não sou vendedor, tá? Não sou da Microsoft. Aí depois dessa, a Oracle tomou mais outro meme, mereceu esse meme, porque a Oracle vendia falando que funciona em todos os sistemas operacionais. Microsoft agora também, basicamente, tá? Se funciona em Windows e Linux, é basicamente todos os sistemas operacionais. Quem hoje em dia ainda usa HPUX e Solaris, né? Solaris? Ninguém, enfim. Legados, ok? A primeira pergunta, quando começa a ministrar algum tipo de treinamento de SQL Server, algum aluno que veio de Oracle, né, vem do mundo Oracle, ele me pergunta, mas, ô Marcelo, qual que é a diferença entre a instância, né? Qual que é a diferença de instância entre essas duas tecnologias? Porque eu vejo que é bem diferente e a gente tem até uma certa dificuldade. Não é nem um bicho de sete cabeças. Na realidade, a instância no Oracle é alocação de recurso. Nada mais do que alocação de recurso. O que está funcionando mesmo no Oracle é o banco de dados, o repositório total de onde estão os seus dados é efetivamente o banco de dados. E a instância está lá, eu vou colocar entre aspas enormes aqui, meio que solta no servidor para atender esse banco de dados. É basicamente isso, tá? E aí dentro do banco de dados, você tem você tem uma série de esquemas. Isso aqui existe no Oracle desde que o Oracle é Oracle, tá? A subdivisão de um banco de dados em esquemas é antiga no Oracle, nasceu com ele. Então você tem subbancos de dados dentro do Oracle, se você separar as suas bases de dados como esquema. Ok? E no caso do SQL Server, aqui está o 2014, mas entenda isso como 2005 para cima, tá? Que foi desde a versão 2005 que o SQL Server é um banco de dados grande, parrudo. Beleza? Acima disso, acima do 2005, você tem essa ideia de que a instância é um container para os bancos de dados. A instância não só é o executável faz parte da instância também, o executável é um serviço, um processo que vai ficar lá rodando dentro do teu sistema operacional. Só que você tem também a ideia de que a instância é um container para o banco de dados. E a gente pode falar que desculpa, pessoal, isso aqui é trabalho pitando, né? Eu vou desativar isso aqui. Beleza, vamos ver se isso ajuda.
Você pode falar que no caso do SQL Server uma instância é uma instalação do SQL Server. Cada instalação do SQL Server é uma instância. Não adiantou isso aqui. Bora. Você pode falar, então, que cada instalação da SQL Server é uma instância, né? E a instância atua como um container do banco de dados. Você pode ver lá no Management Studio que você vai ter dentro de uma instância todos os banquinhos de dados que você precisa para fazer ele funcionar. E, inclusive, os bancos de dados do sistema. Ok? Essa é a grande principal diferença. No caso do Oracle, a instância é meio que um negócio meio solto de alocação de todos os recursos que o banco de dados especificamente precisa. No caso do SQL Server, não. A instância, além de ser isso, além de alocar recurso computacional para os bancos de dados, ele também é um container dos bancos de dados, certo? E no Oracle, você pode ter mais do que uma instância atendendo o mesmo banco de dados. No caso do Real Application Clusters, você tem um banco de dados só no seu storage é compartilhado entre várias máquinas, e em cada uma das máquinas você tem uma instância para atender aquele banco de dados, certo? Então você pode ter várias instâncias para atender o mesmo banco de dados. No caso do SQL Server, isso não existe. Não tem como. Pelo menos por enquanto, e o time de produtos não pretende fazer isso por enquanto, tá? Você tem o Availability Group, que é uma coisa separada, só que é banco de dados dentro de instância, apontando, replicando para outro banco de dados dentro de outra instância. É algo do tipo Active Data Guard no Oracle, tá? São coisas segregadas. Você não tem algo parecido com o Real Application Clusters do Oracle no SQL Server. Você não tem mais do que um banco de dados atendendo para leitura e escrita o mesmo banco de dados, tá? Eu falei mais do que um banco de dados, não é mais do que um servidor atendendo o mesmo banco de dados, no caso do SQL Server. Isso não existe, pelo menos ainda, tá? Muito bem. A gente tem aqui, então, primeira aula de administração que a gente faz quando a gente vai tirar a nossa certificação. Quando a gente vai tirar a certificação de Oracle, você é obrigado a fazer, pelo menos, se você vai tirar o OCP, OCA não precisa, mas para tirar o OCP, você precisa ter algumas horas de treinamento. Eu acabei fazendo, em um momento que eu fui desligado de uma empresa, que a empresa acabou sendo fechada, a gente foi desligado da empresa e eu fui fazer um treinamento, fiquei um mês fazendo treinamento de Oracle, especificamente oficial mesmo. Você tem que ter algumas horas de treinamento oficial para ter a certificação ACP, tá? Mesmo que você seja aprovado nas 3 provas, você tem que ter também esse tipo de treinamento. De qualquer forma, na primeira aula de administração de Oracle, a primeira básica, você se depara com esse gráfico aí. Ó, pessoal, isso aqui é a arquitetura do Oracle, tá? Isso tudo aí decora. Pô, é complicado, né? Você consegue ver que o negócio é bem complexo, digamos assim, né? Tem bastante detalhe, né? É muito rico em coisas assim, bem explicadinhas. Isso confunde a pessoa de cara, tá? Mas basicamente, depois eu deixo isso aqui um pouco mais simplificado, tá? Mas basicamente a gente tem algumas estruturas principais aqui nesse caso, certo? Opa! Puxa, o que aconteceu aqui? Deu alguma besteira. Meu teclado aqui ficou louco, pessoal, desculpa. Achei. Nossa, meu teclado ficou louco, né? Bom, beleza. Perdão. Então, a gente tem aqui algumas estruturas principais. Se você for ver, isso aqui é bem complexo, né? Essa imagem aqui, à esquerda aqui, é bem complexa. A gente tem uma alocação principal de memória aqui. A gente tem uma alocação principal de memória aqui, que é a SGA, System Global Area. E aí você tem um monte de processos, né? Você tem uma outra área de alocação de memória, que é a PGA, aqui, que é mais específica para usuários distintos. Você tem aqui alguns processos. Como o Oracle nasceu no Linux, a gente entende cada processo background como efetivamente um processo dentro do sistema operacional. Se você for instalar esse Oracle no Windows, você vai ver um Oracle.exe, e aí se você estiver usando o
oh meu Deus, o Process Explorer, o System Process Explorer, o System Internals Process Explorer, você vai conseguir enxergar todas as threads que esse executável abre. E essas threads são nada mais ou menos do que esses processos aqui, tá? São processos de controle. O SQL Server também tem isso, tá? Mas é um pouco mais interno. Você não tem tanto controle sobre o que está acontecendo lá. Mas existe também. Aí você tem aqui a parte de disco e de backup, né? Aqui embaixo você tem a parte de persistência de dados, efetivamente. Você tem a parte de log também. Tudo marcado, mapeado direitinho aqui. Lembra que eu falei de uma área em comum de memória, onde ficam as páginas de dados, páginas ou blocos, chame como você preferir. Aqui você tem o buffer cache, tá? Que é a principal área de memória dentro do Oracle e dentro do SQL Server também. Você tem uma área de log aqui, do log buffer, e você tem mais algumas áreas, tipo onde estão as consultas que estão dentro do shared pool, da shared pool e por aí vai. Okay? Não vou entrar em detalhes de cada uma, a gente poderia ficar o dia todo falando sobre elas aqui. Mas você tem alguns principais componentes aqui na arquitetura, que é SGA, PGA, processos background, né? Você pode ter um arquivo de parâmetros de sistema, ou um arquivo de parâmetros texto mesmo, tfile. Você vai ter control files são importantes, bem importantes. Control file funciona como um misto de banco de dados master e header de data files. Ele funciona como um misto disso. Tem controle de tudo que está acontecendo dentro dos bancos de dados. E control files são importantíssimos. Você tem normalmente 3. Ele armazena também histórico de backup, se você não usar um catálogo. De tão importante, ele tem uma multiplexação natural de 3, normalmente por default, se não me falha a memória, eram 3, que quando você instala o Oracle ele já cria. Se um deles falhar, se o Oracle não conseguir escrever em um deles, ou um deles falhar, a base para e fala para você resolver esse control file, tá? De tão importante que é. Você tem o redo log file, que é um dos mecanismos de log para garantir consistência dos seus dados, do seu banco de dados, óbvio, né? Não é um arquivo texto, né? Ele tem que ter um controle mais acirrado das coisas, né? A gente tem os data files, que é efetivamente o que importa para a gente, que é onde estão os nossos dados. Simples assim, tá? E você tem o listener. O listener é um componente à parte da instância Oracle. Ele é um componente que vai fazer a captura, digamos assim, da conexão do cliente e jogar para dentro da instância, tá? No caso do SQL Server, isso está dentro da instância do SQL Server. No caso do Oracle, isso é um componente à parte. O listener está à parte. Mas, fora isso, é bem parecido. Ok? Vamos lá. Isso aqui nasceu, a ideia do multi-tenant nasceu no 12c. Há algum tempinho já, digamos assim. Como assim, Marcelo? O que é esse multi-tenant? O que é isso? A questão. Lembra que eu falei aqui na instância que você tem uma instância meio que solta para atender um banco de dados? O multi-tenant ele está levando isso, a Oracle está levando isso a um outro nível. Eu posso ter agora bancos de dados com a sua própria instância. Eu já vi essa arquitetura antes em algum lugar, né? É bem parecido, fica bem parecido com o SQL Server efetivamente aqui. Você tem um banco de dados, não era tão simples você simplesmente pegar teu banco de dados e colocar em outro lugar, e colocar em outra instância. Com o multi-tenant, fica mais simples essa ideia. Você tem banco de dados plugáveis, digamos assim, certo? O C que a gente vê no fica mais fácil de você pegar o teu banco de dados, tirar de um lugar e colocar em outro. Eu fiz essa apresentação uma outra ocasião, e um amigo meu estava assistindo, ele falou: Haddad, pula essa parte aí, porque o pessoal de Oracle mesmo nem gosta muito disso, eles nem usam muito isso. Assim, olha para o mercado, né? Pode ser que isso é interessante, isso é útil. É uma aproximação do Oracle com o SQL Server em termos de arquitetura, né? Você consegue tirar um banco de dados simplesmente e espetar ele, colocar ele em outro banco de dados, tá? Mas, enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Vamos respeitar. A arquitetura do Oracle simplificada. Beleza? Olha só. Então, lembrando que a gente tem aqui os usuários fazendo conexões, certo? Criando consultas. Os desenvolvedores criando cagada. Quer dizer, eu ia falar cagada, desculpa. Fazendo consultas, desenvolvendo consultas, certo? Aí a gente tem essas conexões sendo levadas para a nossa instância por meio de um listener, que não está aqui, óbvio, mas tem um listener aqui nesse branco aqui, nesse meio de caminho tem um listener para fazer esse meio de campo.
Aí a gente tem outros processos background aqui, para fazer todo o controle que a gente precisa para garantir que o nosso banco de dados rode de maneira otimizada, certo? Lembra que eu falei da área em comum de memória? Está aqui dentro da SGA, da System Global Area, o nosso buffer cache. Todos os blocos que estão sendo requisitados por esses usuários estão sendo colocados do disco para cá. Por que isso, Marcelo? Por que isso está acontecendo? De novo, lembra que essa arquitetura é antiga, certo? O núcleo dessa arquitetura é bem antigo, é década de 70. Memória era caro e disco era caro. Só que disco era muito lerdo, muito lento. A gente não tinha SSD. Então a gente tinha que tirar esse dado do disco, que tem um acesso muito lento, e jogar ele em alguma área da memória. Então a gente tinha que fazer toda uma troca, todo um context switch, para pegar os blocos que estavam no disco e colocar na memória. É para isso que essa área serve, ok? Muito bem. Então, acho que está claro, acho que todo mundo sabe que não existe nenhum select sendo feito no disco. Tudo é feito para a memória, certo? Se o dado não está em memória, ele é levado para a memória. Nada é feito no disco. Muito bom. A gente tem aqui embaixo a parte de persistência dos nossos dados, né? Você tem os data files, que são os mais importantes, óbvio. Você tem arquivos de archive log, a gente já vai falar sobre eles. A gente tem os arquivos dlog, especificamente, redo logs e archive logs. A gente já fala sobre eles um pouquinho mais para frente. E você tem os control files também, que fazem todo o controle interno do Oracle, especificamente. E você pode ter, um pouco acima disso, se você quiser, você pode ter o ASM. ASM é o Automatic Data Storage Management. Eu tenho inveja do pessoal de Oracle, por causa desse recurso. Não é nem por causa do hack. Por causa desse recurso específico, eu queria ter algo parecido no SQL Server. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Eu juro que eu queria ter algo parecido no SQL Server, alguma camada extra para gerenciar disco para mim. Essa arquitetura do SQL Server, simplificada. Se eu vier aqui para trás e colocar para frente de novo, você pode ver que é bem parecida, certo? Não tem muito segredo, pessoal. Tem algumas nuances, algumas diferenças, mas assim, em termos arquiteturais, os dois bancos de dados têm que entregar a mesma coisa. Então, não tem como ter grandes diferenças, certo? A gente tem muitas diferenças dos nomes, óbvio, mas não tem como, né? Enfim. A gente tem aqui, então, usuários, certo? Fazendo as suas consultas, a gente tem desenvolvedores fazendo as consultas deles também, desenvolvendo as consultas deles. E aí a gente tem um componente na nossa instância que se chama SQLOS, que é um sistema operacional menorzinho que roda dentro daquele executável do SQL Server que a gente está executando lá. Esse SQLOS faz uma interface entre dois mecanismos principais do banco de dados. Um deles é o Relational Engine e outro deles é o Storage Engine, basicamente. Então, tudo que é inteligência dentro do banco de dados, criar planos de execução, calcular qual que é o melhor caminho para chegar no dado, efetivamente, é feito dentro do Relational Engine. E a Storage Engine tem toda a inteligência em cima de onde vão ser armazenados os meus dados. Ok? E a gente tem, claro, o nosso pool de memória, certo? As nossas alocações de memória. Database Buffer Cache é a principal alocação de memória dentro do SQL Server. Você tem outros pools de memória, óbvio, você tem outras alocações de memória, não tem como não ter, né? Mas o Database Buffer Cache é o principal. E é só esse cara que você altera quando você está setando lá o Max Ever Memory, tá? Isso é questão de prova. Você tem lá o Max Ever Memory, você está mexendo só no Database Buffer Cache. Os outros pools de memória continuam seguindo sem alteração. Inalterados, eles não são afetados por aquele valor especificamente. Costuma-se colocar 10% a mais você dá 10% a mais para o SQL Server se resolver nesses casos, tá? Enfim. Aí você tem aqui alguns processos background, tem muito mais do que isso, mas esses aqui são alguns principais, tá? Você tem um mecanismo de log, um mecanismo de ACID, certo? Que é o log file, aquele LDF que sempre que a gente cria um banco de dados tem, o file ID 2, sempre o LDF, aquele cara lá, tá? Você tem ele lá no disco, né? Sendo persistido no disco, e você tem os nossos data files, que são basicamente os arquivos onde residem os nossos dados propriamente ditos, ok? Estruturas de memória, vamos dar um zoom na estrutura de memória. É bem difícil, né? Mentira, dá para ver. Difícil não, é bem diferente, né? Quer dizer, é igual.
É praticamente igual. Só que no Oracle você chama de Oracle System Global Area, SGA, e no SQL Server você chama de Memory Pool. Simples assim. Você tem um buffer cache, você tem um cache de column store, se você tiver índice do tipo colunar, você tem o antigo Hackathon, né? Atual se chama, no 2014 ele se chamava Hackathon, hoje em dia ele se chama In-Memory OLTP. Você tem o Procedure Cache aqui também. Essas estruturas estão basicamente aqui. Você não tem algo colunar, digamos assim. Você não tem um índice efetivamente colunar no Oracle, pelo menos até onde eu tinha estudado no 12C, você não tinha algo parecido com isso. Você tem uma in-memory area que faz automaticamente um armazenamento colunar para você, se você quiser ou não. E você tem uma shared pool, que é onde estão as consultas, os hashes das consultas que o Oracle atendeu. E você tem o buffer cache nos dois lados, nas duas tecnologias, certo? Onde estão os blocos e páginas de dados. Ok? Você tem as outras estruturas de memória, Redo Buffers ou Log Cache. Você tem algumas estruturas fixas de memória, de sistema especificamente, né? Que no banco de dados não tem como sobreviver sem elas. E você tem aqui, importante, uma Java Pool, e aqui você tem uma layer de CLR. Destaque para isso aqui. Java. Eu acho bem complicado, aprendi na faculdade, já fiz algumas coisas em Java, acho bem complicado trabalhar e mexer com Java. Mas é questão de gosto, é questão de preferência. Eu, particularmente, acho complexo programar em Java. Programar em C# é mais simples. E o SQL Server desde a versão 2005, você consegue colocar um código, um assembly, dentro do banco de dados, que é o CLR. Ok? O Oracle tem isso faz muito tempo já. O Oracle tem isso desde a versão, se não me falha a memória, desde a versão 9, que era o 9i, né, de internet. Ele tinha uma Java Virtual Machine lá dentro. Igual ele continua tendo. Igualzinho. Isso não mudou. Ok? Very well. Estruturas de armazenamento agora. Vamos sair um pouco da memória e vamos para o disco, certo? Fisicamente, a gente tem data files, certo? É onde os nossos discos onde os nossos dados são persistidos no disco. A gente tem aí, indo para a estrutura lógica, vou começar no Oracle, tá? A gente não tem especificamente outros bancos de dados, a gente tem um banco de dados só, teoricamente. Então, a gente tem, como área temporária, a gente tem uma table space temporária, ou table spaces temporárias, certo? Você tem também os seus dados sendo armazenados em table spaces, e cada table space tem uma série de segmentos. Seus segmentos têm uma série de extents. E os extents, por sua vez, são grupos de blocos. Bloco é a menor unidade, existente dentro do Oracle, a menor unidade de armazenamento no Oracle, e ele pode ser variável. De acordo com a table space que você cria, ele pode ser variável ou não. Certo? Isso é um recurso, eu não vou falar vantagem, mas isso é um recurso a mais que o Oracle tem. Eu, particularmente, nunca vi uma vantagem prática de você colocar um bloco de 64K, talvez para Data Warehouse, alguma coisa assim. No SQL Server a gente tem páginas, indo aqui para o lado, no SQL Server a gente tem páginas de dados sempre fixas em 8K. E o extent do SQL Server sempre fixo em 8 páginas. Então o extent sempre tem 64K, sempre, sempre, sempre. Não tem como mudar isso, o SQL Server nasceu assim, vai morrer... Não nasceu assim, desculpa. Desde da versão 6.5, 7.0 ele é assim, e vai continuar assim pro resto da vida, porque ele foi desenvolvido todo em cima disso, certo? Você não muda isso. Muito bom. Em cima do extent, dos grupos de extent do SQL Server, você tem uma série de páginas de controle também, mas enfim, tudo é armazenado em páginas de 8K. E você tem dentro dos seus extents, ou o objeto que é uma heap, ou o objeto que é uma B-tree. Heap or B-tree, olha aqui o nome. O cara da Microsoft que desenvolveu isso nem era nerd, nem gostava de Senhor dos Anéis. Hobbit. Tá? Você fala Hobbit mesmo. Beleza? E dentro esses objetos especificamente estão apontados ou armazenados dentro de um file group, ok? O que o pessoal de Oracle conhece como table space, a gente conhece como file group, beleza? É a mesma estrutura, é a mesma unidade lógica, só que um é file group e outro é table space. Só isso e nada mais, beleza? E, por fim, a gente tem as tabelas, efetivamente, né? Porque um banco de dados relacional só funciona com tabelas, e relacionamento entre elas. Beleza? Sucesso, né? Aí,
tá tudo em cima disso, né? De tabelas, heaps e B-trees. No caso do Oracle, se a gente tem isso mais para frente. No caso do Oracle, a gente tem mais a ideia de heaps do que a ideia de B-trees. O SQL Server foi mais desenvolvido em cima e otimizado em cima de B-trees, que são aqueles índices balanceados, índices de árvore balanceada, B+tree. O Oracle não funciona com essa otimização especificamente. Você pode criar um índice B-tree, mas ele não é o ideal lá. Tem outros tipos de índices mais avançados. No caso do Oracle especificamente, tá? Se a gente abrir uma outra visão do Oracle e do SQL Server lado a lado, a gente tem aqui dentro de um banco de dados, você tem uma instância, né? Uma instância atendendo esse banco de dados, e você tem aqui uma série de arquivos ou uma série de data files para atender table spaces diferentes, certo? Você tem uma table space de sistema, adivinha, óbvio, né? Uma system table space. Marcelo, já passei por casos da System Table Space estar corrompida. Acontece. É um recovery bonito, maroto que você tem que fazer. É tipo a master do banco do SQL Server está corrompida. É um recovery maroto. Você tem a Sysalx Table Space, você tem Table Spaces temporárias. O Oracle não necessariamente funciona obrigatoriamente com isso, tá? A base pode estar no ar sem você ter Table Spaces temporárias, tá? Não é obrigatório. Você tem uma Table Space Big File se você quiser. Você tem as Table Spaces que interessam para a gente, que são as de usuário mesmo, de dados de usuário mesmo, especificamente. Você pode ter uma outra Table Space para índice. E você tem necessariamente uma Table Space de undo. Essa não tem como ficar sem. Porque o Oracle trabalha com o mecanismo de ACID. Ele usa a Table Space de undo e os log files, os redo log files, para garantir o ACID. O SQL Server só usa uma estrutura para essas duas, que é o log file, especificamente, que é o LDF. Tá? Então, se você mata o teu LDF, abraço. Não tem mais como garantir ACID e o teu banco de dados não funciona mais. É basicamente isso. Mesma coisa no caso do Oracle, se você não tem undo, não tem como garantir consistência. Redo log file, mesma coisa. Redo log file, mesma coisa. Então, basicamente isso. Você precisa dessas duas estruturas. A gente já vai detalhar um pouquinho mais elas. Se a gente for para o lado do SQL Server, na instância, lembra que ela é um container, você tem dentro de uma instância sempre, base, master, resource, tempdb, model e MSDB. Sempre. Você nunca vai ter um banco de dados sem essas coisas, sem essas bases de dados mínimas. Master vai ter todo o controle sobre o que tem naquela instância, o que tem e não tem naquela instância. ResourceDB é uma base interna de controle e de DMVs, do que está acontecendo efetivamente dentro do servidor. Model, base de dados de template, todas as bases que são criadas depois que essa instância está instalada, elas seguem o template da model. A SQL Server também não funciona assim. MSDB, agente. Tudo que é informação de job e backup está indo para MSDB. MSDB é mais ou menos a Sysalx. E a master é mais ou menos a System. É bem basicamente isso. E a Temporary Table Space é o TempDB. A questão é que o SQL Server faz muita coisa na TempDB. Muita gente faz analogia do SQL Server, da TempDB, como sendo o lixão do SQL Server. É o lixo particular do SQL Server. O TempDB. Tudo é feito dentro da TempDB. Beleza? E aí você tem efetivamente o banco de dados de usuário. Você pode ter um file group de dados, um file group de índice, e aí você tem um arquivo de log, sempre. Que não se aplica a um file group, é um arquivo de log especificamente. Beleza? Metadados, como que eu busco, né? Como que eu faço consultas nos metadados? Oracle, você tem o esquema sys, no SQL Server também. Ao invés de usar $, no SQL Server, no Oracle, no SQL Server você usa dm, underline, sys.dm, exec requests, como está aqui nesse exemplo. Você tem no Oracle a $session, que vai te mostrar basicamente a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Você tem também as tabelas, as views, DBA underline, all underline, user underline. E no caso do SQL Server, você tem a sys.table, sys.column. Você pode usar também a information schema, que funciona em ambas as tecnologias de banco de dados. Beleza? Muito bom. Mecanismos de log, ou ACID. ACID é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Atomicidade garante que um grupo de trabalho
um grupo de trabalho dentro do teu banco de dados tem que funcionar de ponta a ponta. Se você vai sacar dinheiro, ele não pode simplesmente não te dar o dinheiro e debitar da sua conta, certo? Pelo menos a gente espera que isso não aconteça. Isso é atomicidade. Ou todo o trabalho, todas as etapas de um trabalho são concluídas com sucesso, ou se falhou, só que se falha uma, todas as outras etapas são desfeitas. É feito o rollback, certo? Isso é atomicidade. Consistência, teu banco de dados 1, teu banco de dados sai de um tipo 1, vai para um tipo 2. Um dado é alterado com o valor 1, do valor 1 para o valor 2. Ele não pode estar alterado com o valor pela metade. Ele tem que estar dentro de um valor consistente, certo? Isolamento, quando você está fazendo algo, ele não vai permitir que outra pessoa interfira no que você está fazendo, dependendo do nível de isolamento que você está usando. Isso é o isolamento. Durabilidade, uma vez que você deu o commit, todos os bancos de dados de mercado fazem isso, e eles têm que fazer mesmo, todos os bancos de dados relacionais de mercado, né? Ele tem que garantir que, se você fez o commit, se a base de dados cair naquele momento, se o servidor cair naquele exato instante, você tem que conseguir voltar ele. Você tem que conseguir voltar ele rapidamente. Não rapidamente, desculpa. Mas você tem que conseguir voltar ele. O banco de dados tem que garantir, o SGBD tem que garantir que você consiga voltar ele uma vez que você deu o commit. Isso existe, isso é válido com o uso da tablespace de undo e com o uso do redo log file, no caso do Oracle, e com o uso do transaction log, ou LDF, no caso do SQL Server, certo? A gente tem aqui uma expansão, se você olhar aqui para a nossa esquerda, você tem aqui uma expansão de um arquivo de log, tá? Um ponto LDF é isso aqui expandido, beleza? Você tem vários pedaços, vários bloquinhos, certo? Dentro desse arquivo grande. Cada bloquinho é chamado de virtual log file, tá? Dentro desse virtual log file, o SQL Server está escrevendo efetivamente o que está sendo modificado, o que está sendo feito dentro do banco de dados, tá? Uma vez que essa informação é efetivamente armazenada, digamos assim, está terminada de ser escrita aqui, persistida, o SQL Server pode mandar o sinal do, beleza, o commit está feito com sucesso. Se não tiver esse sinal, se ele não escrever aqui, ele não retorna o sucesso lá para o usuário. Beleza? E uma vez que essa informação não é mais necessária para recuperar a base de dados, ou que ela tenha sido jogada já no data file, ou que ela tenha sido backupeada, digamos assim, o SQL Server pode limpar essa informação daqui do arquivo de log. Então ele pode truncar esse virtual log file. Truncar significa limpar esse virtual log file. A única operação que faz isso é o backup de log. Só isso. É a única operação que faz isso. Lá no meu blog tem algumas informações a mais, tem alguns vídeos especificamente mais detalhados sobre isso, mas é por isso que a gente fala que o log do SQL Server é circular, porque ele pode chegar no final, ele vai ver se tem algum espaço, o SQL Server vai ver se tem algum espaço para truncar, ele vai truncar e continuar reutilizando aquele espaço, beleza? A gente está falando aqui do modelo full, tá? A gente já vai falar sobre modelos de recuperação, tá? Isso é o modelo full, basicamente. Tá? Que ele não limpa sozinho, ele não trunca sozinho. Você precisa fazer um backup do seu log. Você precisa pegar a parte já inativa e levar isso para um outro espaço no disco. Ok? Aí a gente tem o caso do Oracle, aqui à nossa direita. Você tem os redo logs, que gravam todas as mudanças que você está fazendo dentro do seu banco de dados, e você tem uma tablespace de undo. Beleza? Essa tablespace de undo vai armazenar, vai fazer o controle de versionamento do que você está alterando. Ele vai armazenar na tablespace de undo o dado antigo, o dado anterior, enquanto ele atualiza para o dado novo. Qualquer coisa, ele volta. Ele faz essa volta. No caso do SQL Server, não existe esse conceito de tablespace de undo. Ele vai usar automaticamente o LDF. Caso você queira, isso é versionamento em nível de linha. Caso você queira, você habilita o Snapshot Isolation no teu SQL Server e ele vai passar a fazer algo parecido com isso, que é o versionamento de linha, na tua TempDB. Ou seja, é mais uma coisa que você vai usar no teu TempDB. Beleza? Você tem nos dois lados você tem o redo log buffer, no SQL Server se chama log buffer, no Oracle se chama redo log buffer, que é a estrutura de memória, simplesmente, que faz o armazenamento inicial do que vai ser colocado, do que vai ser armazenado nos redo logs ou nos
log files. Beleza? Very well. Modelos de recuperação. No SQL Server você tem full, book logged e simple. No Oracle você tem archive log e no archive log. O conceito é um pouquinho diferente, mas basicamente o que quer dizer aqui é como você vai armazenar ou garantir a recuperabilidade dos seus dados. É mais ou menos isso que essas propriedades nos dizem. No SQL Server, normalmente, o modelo full, lembra do log aqui? Ele nunca vai limpar o log quando está no modelo full. O que vai limpar o log é o teu backup de log. Quando você faz um backup de log, ele limpa a parte inativa daquele log. Aí ele pega os VLFs, os Virtual Log Files, que estão inativos, e joga eles para um outro arquivo, que você define. Beleza? Esse é o modelo full. Produção, certo? Por isso que normalmente você vê lá uma base de dados esquecida no SQL Server, que está lá no modelo full, e você tem um arquivo LDF maior do que o arquivo de dados. Não tem sentido, óbvio. Não tem sentido o arquivo de log ser maior. É porque não aplicaram uma política de backup de log lá. Então, ou você aplica uma política de backup lá, ou você simplesmente coloca simple. Simple, o que acontece? Eu não preciso mais daquela informação, ele vai limpar sozinho. Ele não precisa, eu não tenho nem como fazer um backup de log do que está inativo no virtual log, no arquivo de log do SQL Server. Ele simplesmente limpa aquela informação, uma vez que ele não precisa mais para recuperação. Você pode precisar depois, no modelo simple, você pode precisar depois fazer, ou de novo, você pode precisar depois fazer isso. Não sei o que está acontecendo. Não, meu teclado está com problema. Você pode depois precisar fazer isso. Uma recuperação mais apurada. Aí o teu modelo simple não vai funcionar. É igual o no archive log, no caso do Oracle, certo? Você tem um archive log que ele faz isso para você. Uma vez que esse online redo log deixa de ser usado, o Oracle vai começar a escrever no outro redo log e ele vai começar a escrever no outro redo log. Aqui. Uma vez que esse cara, número 1, deixa de ser usado, ele vai ser arquivado. Ou seja, o backup de log, no caso do Oracle, é feito automaticamente para um outro espaço no disco. No SQL Server, você tem que montar isso. Você tem que fazer isso na mão, infelizmente. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver no SQL Server, tipo, ter algo mais automatizado nesse aspecto. Porque, se bem que não, o pessoal chama a gente para consultoria e isso é dinheiro fácil para a gente. Então, beleza, deixa assim. Enfim, no caso do Oracle, quando você ativa o archive log, ele vai automaticamente gravar isso aqui em outra área. Óbvio, você tem que fazer a manutenção nessa área também. Se você não gravar essas informações em outro lugar, ele vai encher, estourar. Tipo o cigarro na boca do sapo, vai explodir uma hora, normal. Aqui é mais fácil de estourar, esse é o problema, no caso do SQL Server. Porque é o log de cara, que vai encher. Aqui não é o log que vai encher, aqui quem vai encher é o archive log, que já é o backup de log, certo? Que podem ser áreas, normalmente são áreas separadas. Uma coisa interessante aqui é que para trocar de um modelo para o outro, no caso do SQL Server, é um clique no meu mouse. No caso do Oracle, você tem que parar a instância, você tem que parar o banco de dados, você tem que descer a sua base para no mount e alterar ela para archive log e depois subir a base de dados antes. Isso eu gostaria de ver no caso do Oracle. No caso do Oracle, eu conseguir alterar de archive log para no archive log on the fly seria mais fácil. Claro que você troca de full para simple e você troca depois de simple para full, você tem que fazer um backup full. Oficialmente você deveria fazer isso, certo? Para garantir a recuperabilidade. Mas a tua base de dados continua funcionando. É isso que eu quero dizer, entendeu? Aqui você tem que efetivamente parar a tua base de dados para fazer isso. Beleza? A parte mais importante do que você vai decidir aqui, que modelo que é, se é produção, se é desenvolvimento, é uma política de backup. E como é que você testa uma política de backup? Óbvio, você define, desenha a solução e você testa os seus backups. Se você não testar os seus backups, sua política não está bem feita. Simples assim. Se você não sabe se aqueles backups são restauráveis, você consegue restaurar, esquece, abandona tudo. Mentira, passa a testar, né? Ferramentas. Caso do SQL Server, caso do SQL Server aqui, a gente tem o Management Studio, a gente tem PowerShell, a gente tem o SQL Server Operation Studio, que é novo, que funciona em qualquer sistema operacional também, e todas as interfaces gráficas legais que a Microsoft fornece para a gente. A gente sabe que a Microsoft é líder
em usabilidade, eles são, não tem como negar isso. A usabilidade é espetacular. O Management Studio é simplesmente um Visual Studio modificado para lidar com o SQL Server especificamente. No caso do Oracle, a gente tem o Developer, o SQL Plus, que é uma interface texto. A gente tem o RMAN, que é tenebroso, horrível. A gente tem o Enterprise Manager, que desde a versão 12c é pago. Enterprise Manager é um gerenciador web, né? Para o teu banco de dados. Você consegue fazer tudo por ele, mas ele é pago no 12c. E o Developer é esse cara que está aí, ele é feito em Java. Entendeu meu desânimo quando eu falo que ele é feito em Java? Enfim. Bom, quem está muito acostumado com Oracle está bem acostumado a usar o SQL Plus, que é a interface texto, tá? A Microsoft também tem essas ferramentas, mas elas não são tão bem desenhadas quanto as ferramentas da Oracle em termos de interface texto. O RMAN, cara, para fazer um backup no restore no Oracle é complicado. Você tem um livro gigantesco para ler, para poder entender como é que funciona o Recovery Manager, que é um negócio monstro. O SQL Server, se dá um botão direito, faz backup, dá um botão direito, faz restore. Isso é uma coisa que eu queria ver no Oracle. Algo mais simples para fazer recuperação. O que eu gostaria de ver no SQL Server? Eu gostaria de ver a SM, Automatic Storage Management. Isso é uma camada em cima do seu storage. Isso é uma camada, é uma instância, no caso do Oracle, é uma instância simplificada, digamos assim, que faz todo o controle de disco e de armazenamento dos seus dados. Você fala para ele assim, eu quero criar um data file no disk group tal. Pronto. Ele vai se virar para fazer o stripping dos blocos, ele vai se virar para jogar isso nos melhores discos, ele vai se virar, quando você quer colocar um disco e tirar o disco, você consegue fazer isso on the fly. Você só fala para ele rebalancear, enfim, você entende, né? Vou tirar esse disco, rebalancei, aí você vê que a operação está 100%, você consegue sacar o disco automaticamente, é impressionante. O SM, quando ele foi lançado, no 10G, se não me falha a memória, ele já garantia de cara, não estou usando o SM, vou começar a usar. Ele já garantia de cara 10% a mais de performance, de cara. E isso é fato. Eu já fiz vários testes, a gente já fez vários testes em cima disso. Realmente, você ganha bastante em termos de desempenho com o SM. Sou fã do SM, gostaria de ver algo parecido no SQL Server, mas não tem. Real Application Clusters, eu gostaria de ver um cluster ativo-ativo. Read-write em várias máquinas. Não tenho isso no SQL Server. Tenho roteamento de somente leitura, de conexões somente leitura, mas não tenho read-write. Adaptive Plan eu posso riscar daqui porque eu já tenho isso no SQL Server. Restore de tabela, não tem por que não ter. É um negócio relativamente simples. Não tem por que não ter. E o SQL Server não tem. O Oracle tem. Flashback Database também. Eu tenho um flashback, entre aspas, com a tabela temporal. Só que eu tenho que fazer isso no nível da tabela. O Flashback Database no Oracle é mais abrangente. Ele deixa você fazer isso para o banco de dados inteiro. Claro que você tem que ter espaço para isso. Mas o flashback no Oracle é um negócio bem avançado, que eu gosto, eu particularmente gosto, acho bem útil. Isso é bem legal para queries, tipo, fiz uma query, fiz cagada, fiz um delete sem where, Aí você faz um rollback geral do teu banco de dados, se você quiser, com o Flashback Database, certo? Compatibilidade com outros sistemas operacionais, eu gostaria de ver isso no SQL Server, não quero ver mais, porque já tenho com Linux, beleza? No caso do Oracle, eu queria um Management Studio para o Oracle. Queria ajuste de memória dinâmico. Eu queria fazer isso on the fly. Não dá para fazer 100% on the fly. Você consegue fazer... O 11G melhorou bastante, o 12C também, só que você não consegue fazer tudo o que você precisa de ajuste de memória. Para algumas operações, para acertar o teto, você precisa, para acertar o máximo, você precisa parar a tua instância. Precisava, pelo menos. Eu queria mudar de Archive Log para no Archive Log Mode de cara, online. Eu gostaria de fazer isso, não consigo. No caso do Oracle, eu preciso parar a base. Queria fazer de taxa a taxa. Queria sacar uma base. Com o 12C isso ajuda, isso está um pouco mais fácil, mas ainda não é exatamente o que eu quero. Eu quero um negócio mais fácil ainda. No SQL Server eu consigo dar um botão direito de taxa, sai, solta, copia ele para outro lugar e coloca ele dentro da instância. Simples assim. Queria um backup e restore mais fácil. Isso eu queria. E eu queria também uma armadura do Homem de Ferro, que a Oracle patrocina. Tio Larry ficou louco. Aí ele tinha colocado até também
um Exadata numa Kombi. Isso aqui é dentro de uma Kombi no Iron Man. Enfim, queria ver essas coisas aqui no Oracle. Enfim, isso aqui é a título de curiosidade como que o ASM funciona e o hack funciona. Você tem aqui embaixo todo o storage compartilhado entre esses servidores. Você tem uma instância aqui vermelhinha que tem um banco de dados específico que está armazenado aqui, mas está sendo atendido só por esse cara, só por esse servidor. Você tem outras duas instâncias aqui que estão atendendo o mesmo banco de dados amarelo aqui e outras duas instâncias atendendo esse verdinho aqui também. Esse tipo de jogo aqui eu não consigo fazer na SQL Server ainda. Pelo menos em termos de leitura. Isso aqui é um atendimento, leitura e escrita, tá? No SQL Server você tem como espalhar a leitura, mas não a escrita. A escrita é um ponto só. Beleza? Onde aprender? A gente tem cursos oficiais e extraoficiais. A gente tem eventos de comunidade. A gente tem books online. A gente tem MVA, TechNet Week, tem um monte de coisa. Oracle melhorou bastante. Oracle não era uma tecnologia, não era uma empresa que focava muito em educação gratuita, digamos assim. Então, mas melhorou muito isso. Você consegue ver muita coisa hoje, online e grátis. Agora, sobre cursos oficiais. Você tem 2 níveis de patrocínio, no caso, você tem 2 níveis de parceria, digamos assim. Você tem o WDP e o OAEC, não sei se isso ainda existe hoje em dia, mas o OAEC é o mais caro, é o oficial mesmo da Oracle. A Oracle aprova. O WDP é aquele que a Oracle fala material, esse aqui se vire. No caso de São Paulo, especificamente, só tinha acho que 2 ou 3 OAECs. Microsoft também tem cursos oficiais e tem os cursos extraoficiais. Claro que os mais legais, não estou falando que isso é sempre a regra, mas os mais legais são os extraoficiais. Lógico, você vai aprender muito mais no extraoficial. A gente tem o Fabiano Amorim, que dá cursos ultra mega avançados de SQL Server, aqui no Brasil, estou falando no Brasil, tá? Em Portugal alguém pode aumentar depois ou colocar depois algum tipo de informação que eu não conheço, honestamente não conheço. A gente tem o Fabrício Lima, que dá alguns cursos extraoficiais também, o Vitor Fava também dá cursos avançadíssimos extraoficiais, não é um curso oficial da Microsoft, mas é um curso que você vai aprender muito, muito com eles. E você tem cursos extraoficiais também, no caso do Oracle. Portilho, Ricardo Portilho é a Nerva Informática, o blog dele, é a referência no Brasil para isso, não tem por que ir buscar em outros lugares. Se você quer aprender mesmo, você faz um curso com ele. Portilho, eu quero depois minha comissão, obrigado. O Douglas, tem o Douglas Paiva também, que ele tem os cursos muito legais, extraoficiais muito legais de Oracle, muito legais mesmo. Ok? Tem mais algumas fontes, óbvio, tem mais alguns locais para a gente aprender, mas enfim, a gente começa por aí. Ok? E claro, se você toma algum tipo de decisão, essa é a melhor parte. No caso do Oracle Enterprise, se você quer a Enterprise Edition, você vai pagar por processador $47.500. Legal, né? Baratinho. Aí depois você tem que fazer o suporte no primeiro ano. O suporte no primeiro ano é esse. Aí você tem 40 CPUs, pode multiplicar isso aqui por 40. É louco, né? Coisa de louco, né? E aí a gente tem... outra coisa. Se você quer o hack aqui, você paga pelo hack também. Se você quer o in-memory, você paga pelo in-memory. Então, cada feature que você quer usar, dentro do Oracle especificamente, você tem que pagar normalmente, certo? Isso é que deixa a coisa cara, tá? Deixa a coisa bem cara. Por isso que a fama do Oracle é de ser bem caro, um negócio bem caro. SQL Server, basicamente, por par de núcleos, você paga, no Enterprise, você paga $14.000, basicamente. Bem, basicamente é isso, tá? Então, assim, é uma diferença considerável. Tá? É uma diferença bastante considerável aí nesse caso, ok? Aí tome o meme de novo. Isso aqui foi na época do 2014, a época da migração, de uma campanha de migração que a Microsoft fez, migre do Oracle para SQL Server. Achei genial a sacada de colocar o vermelho aqui um pouco mais atrás do carro azul. Mas enfim, se você tem o software assurance da Microsoft, se você já é um parceiro Microsoft e você tem alguma coisa Oracle, você consegue migrar com licenças grátis, certo? Aí você fala com o teu account manager, ele vai verificar isso para você. Mas assim, isso aqui é mercado, né? Não tem jeito, isso é marketing. Não tem como a gente fugir muito disso. É bem engraçado quando a gente vê esse tipo de coisa. Agora, assim, em termos de decisão, de escolha, né? Você vai trabalhar com Oracle, vai trabalhar com SQL Server, você está trabalhando com as duas melhores tecnologias de banco de dados do mercado. Marcelo, a DB2 é muito bom. Mas não tem um mercado tão bom. Só a IBM, salvo algumas consultorias que tem, olha lá.
Então, assim, não é um mercado tão bom, tão abrangente. O API fala isso, o LinkedIn fala isso, não sou eu, tá? Microsoft e Oracle, você está trabalhando com tecnologias líder de mercado, ponto final, tá? Você tem que avaliar o total cost of ownership, ou seja, quanto você vai pagar de licença efetivamente, tanto para implementação quanto para manutenção. Você precisa ter pessoas que vão administrar esse tipo de banco de dados, você precisa ter uma consultoria, você precisa ter, não sei, você precisa ter alguém que saiba fazer o deploy, que saiba fazer o desenvolvimento de aplicações que vão consumir esses bancos de dados especificamente. E assim, você tem mais Java no teu ambiente ou você tem mais .NET no teu ambiente? A decisão começa a ficar mais clara assim. Mas não funciona um com o outro? Funciona, tudo funciona perfeitamente bem. Os dois se conversam, tanto com Java quanto com .NET. Mas assim, é uma escolha meio natural, né? Se você tem tudo de .NET, vai mexer com SQL Server. Se você tem tudo Java, você vai tentar mexer com Oracle, enfim. Mas é meio que uma escolha natural e depende também do teu budget, depende do que a tua equipe toda vai preferir, certo? Depende de quanto você tem de gente e quanto você tem para investir também em tudo isso, certo? Eu apresentei já sobre SQL Server no Linux e ouvi claramente gente falando que está pensando em migrar. Eles não querem trocar. Antigamente eles pensavam em trocar do SQL Server para outra, sei lá, PostgreSQL ou PostgreSQL ou MySQL por conta da limitação do sistema operacional. Mas hoje em dia ele falou, esse meu aluno falou, não preciso mais pensar em migrar de tecnologia de banco de dados. Mas o custo de licença de Windows está muito caro para a gente. Então a gente vai manter o SQL Server e vai jogar para o Linux. Estão fazendo uma série de testes exaustivos e vão chegar à conclusão de que vão colocar no Linux. E funciona, certo? Então, assim, se teus sysadmins são só de Linux, não tem problema. O SQL Server vai funcionar lá também. Funciona lá também. Beleza? Tem algumas referências aqui, ok? Você já leu o Oracle ao contrário? Só funciona em português, né? Fica aí caro, né? Aquelas alfinetadas básicas, né? E essas companhias testam em animais. Se você der o zoom aqui, Oracle, what the hell? Como é que é Oracle? O que a Oracle faz para testar em animal, né? Aí tem um cachorrinho aqui assustado. Beleza? Algumas perguntas, Murilão? Temos algumas perguntas aí ou nem? O pessoal já está mais preocupado com o jogo, óbvio, né? Não, então, eu acho que não é nem preocupação com o jogo, na verdade, eu não entendi se o pessoal ficou assustado. Eu não sei qual é a ideia, mas não tem pergunta, nem teve pergunta nenhuma durante a sessão inteira. Não tem É, problema. eu acho As, que, na as verdade, questões estão aqui, quem quiser salvar meus contatos estão aqui na tela. Qualquer coisa é só chamar. pois é isso aí. E esse vídeo também vai ficar disponível no YouTube, no canal ali do Virtual Group. Mais uma vez eu digo para vocês se inscreverem, não se inscreverem no canal, mas se inscreverem darem like na nossa página no Facebook, que é a forma mais fácil também de vocês estarem atualizados com os eventos, com os webcasts que nós vamos fazendo. E também, se vocês que estão aí assistindo tiverem interesse em apresentar, é só falar com a gente, fala Esqueci de colocar comigo esse ou com o slide. Cláudio. Exatamente, está sempre E precisando aí de gente para entrar na comunidade. Venha palestrar, sim. Isso aqui não Exatamente. a gente quer novas pessoas, a gente quer gente palestrando também, tá, pessoal? A gente quer muita gente palestrando. Exatamente. Precisamos de Fica só a gente. mais pessoas aí para falar mal de Oracle, né? Tô brincando, tô É, brincando. sacanagem. Não. Então, Marcelo, aí, muito obrigado. Obrigado ao pessoal que está aí nesse entrejogo, assistindo aqui a nossa sessão. Recebi aqui um obrigado também, já agora, Marcelo, só para te passar aqui, chegou aqui um Muito bem. obrigado. O pessoal gostou. E Obrigado. é isso aí. Beleza, pessoal. Legal? Então vamos que daqui a pouco tem jogo. É isso aí. Uma Beleza? boa tarde a todos e até a próxima. Até, pessoal. Obrigado, viu? Falou.